Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reclamação. Então nós vamos acessar o sistema efetivo aqui no menu qualidade, ok? Item reclamação e vou aqui inserir nova reclamação. O primeiro campo que nós vamos ver aqui é o campo descrição. É o texto, é o relato da reclamação do cliente. Lembrando que essa reclamação ela também pode ser uma reclamação interna de um determinado funcionário, que também da mesma maneira é muito importante que você dê o devido retorno a esse cliente ou funcionário. A próxima informação aqui seria o campo classificação. Esse campo classificação ele pode ou não ser utilizado. Normalmente, para empresas que já estão com um grau maior de maturidade, esse campo classificação você já percebe a necessidade nele, né? Então, o que seria essa classificação? Então, eu tenho uma reclamação, por exemplo, por falha na entrega, ou não cumprimento do prazo, ou entrega de a quantidade errada ou entrega do produto errado, seriam classificações de tipo de reclamação. Dessa forma, posteriormente, você consegue fazer uma análise de maneira mais agrupada. Você pode desenvolver aqui no próprio sistema efetivo um gráfico de Pareto para estar analisando de forma que tipo de reclamação mais ocorre. E aí você vai trabalhar aquele tipo, porque você trabalhando aquele tipo, você vai ter um impacto maior na redução daquelas reclamações. O próximo campo que nós teríamos aqui seria essa data. Essa data a gente consegue parametrizar ela, é a data da ocorrência da reclamação, né? Ela pode vir em branco, ela pode trazer a data de hoje ou ela pode trazer a data de hoje bloqueada, né? Então, se a empresa ela não quer permitir o registro de reclamação a posterior, essa informação ela viria a data de hoje bloqueada. Então nós temos essas três opções. Em empresas que têm um maior porte, também podemos parametrizar o campo setor, se for aplicável. A próxima informação que nós vamos ter aqui seriam os dados desse cliente, né? Nome, telefone, e-mail, né? Então nós podemos fazer o lançamento direto aqui dessas informações ou buscar aqui de um pré-cadastro e de um pré-cadastro que eu já possuo aqui todos os dados dessa empresa ou deste contato. Ok? A partir do momento que eu informei esses dados do cliente, o próximo passo agora seria eu definir um responsável para essa reclamação. Ok? Definir o responsável e o sistema que neste caso eu configurei o sistema para calcular um prazo de 2 dias. Então a data de ocorrência mais 2. Então, quando eu salvar essa reclamação, o sistema imediatamente vai gerar uma numeração para essa reclamação 22 de 2018, vai enviar para o e-mail do Leonardo, falando assim: prezado Leonardo, você tem até o dia 27/7 para tratar, dar o devido retorno dessa reclamação. Ah, mas eu enviei para o Leonardo, mas o Leonardo não era o responsável para aquela reclamação. Não tem problema. O Leonardo, quando ele acessar aqui, ele pode mudar aqui, eventualmente, o responsável. O sistema ele automaticamente vai identificar que houve essa mudança e vai fazer o devido encaminhamento para esse novo responsável dessa reclamação. Ok? Então, o Leonardo acessou aqui a reclamação, né? Neste e-mail que foi para ele de alerta já existe um link. Então, quando ele clicar naquele link, ele vai ser automaticamente direcionado para esta reclamação. Se eventualmente o Leonardo estiver ocupado, estiver numa reunião, não puder
tratar aquela reclamação naquele momento, não tem problema. Por quê? Quando ele acessar o sistema, na tela inicial vai ficar aquela pendência, tá? Enquanto ele não resolver essa pendência, vai ficar lá alertando para ele que existe essa tarefa a ser realizada. Então, o que o Leonardo vai fazer? Ele vai vir aqui, ler a descrição do problema, identificar aqui a causa daquele problema. Ok? Ele vai identificar a causa daquele problema e ele vai ter que definir aqui se aquela reclamação ela é procedente ou não. Sim ou não. O que é uma reclamação procedente? O cliente ele reclamou com razão ou sem razão? Mas o que é com razão? O que é sem razão? É o que você combinou com ele, o que você acordou com ele. Esse acordo, ele pode ser um contrato, ele pode ser um e-mail, ele pode ser um telefone, ele pode ser até mesmo um outdoor. Se a sua empresa está fazendo uma propaganda lá onde você está prometendo alguma coisa, aquela promessa que você fez é um contrato, é um acordo, é um combinado. Então a gente analisa esse procedente se aquilo que o cliente está reclamando está efetivamente acordado, está combinado ou não. Então, se você combinou de alugar um carro para ele sem ar-condicionado e ele reclamou que o carro não tem ar-condicionado, você também vai dar o devido retorno a ele, né? Mas você vai falar, olha, essa reclamação infelizmente ela não é procedente, né? Mas caso o senhor queira, num próximo momento, a gente também tem a opção do carro com ar-condicionado para fazer a alocação para o senhor. Será um prazer lhe atender, ok? Então, por quê? Porque a partir do momento que eu identifico essa reclamação como procedente, sim, rege a norma, a metodologia técnica, ela fala que naquele momento aonde você está monitorando a reclamação, você identificou efetivamente um problema. E se você identificou um problema, você tem que estudar esse problema. Você vai fazer uma não conformidade. Algo não funcionou conforme a empresa previa. Se algo não funcionou conforme a empresa previa, essa análise ela vai ser feita a posteriori. Então aqui eu posso abrir uma nova não conformidade. Então 95% dos casos você vai clicar em nova e abrir uma nova não conformidade. Ou você pode estar pesquisando e vinculando essa reclamação a uma não conformidade já pré-existente. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos a empresa teve um problema de PABX, ok? E aí ninguém conseguia falar com a empresa, então a gente teve 5 reclamações. Nós tivemos 5 reclamações, mas que na verdade elas são de um único problema, é a queima do PABX. Então eu vou abrir uma não conformidade e vou vincular essa não conformidade, essa reclamação, a essa única não conformidade. De qualquer maneira, essas 5 reclamações, eu preciso dar o devido retorno a essas 5 pessoas e falar com elas assim, olha, infelizmente aconteceu um pico de energia aqui e o nosso PABX acabou queimando, por isso que a gente não conseguia atender os telefones, pedimos desculpas, mas em que posso ajudar, eu vou dar o devido encaminhamento à solicitação de vocês por e-mail, ok? Então eu posso vincular a uma não conformidade ou eu posso desenvolver uma nova não conformidade. Lembrando que a maioria dos casos eu vou desenvolver uma nova não conformidade. Então, também será importante eu aqui fazer o devido relato dessa resposta que foi dada ao cliente. Aqui nós podemos informar assim, liguei para o cliente, informei, pedi desculpa pelo ocorrido, enviei um e-mail
para o cliente, fui pessoalmente na empresa, ok? Então aqui nós temos essa possibilidade da resposta, essa resposta ao cliente. Essa resposta ela também pode ser feita aqui por dentro do sistema. Aqui quando eu salvar vai aparecer uma cartinha, onde eu clicando aqui, eu pego, o sistema vai pegar essa resposta ao cliente e enviar para o e-mail dele. Aqui nós temos, como é padrão de todo o sistema, a possibilidade de colocar múltiplos anexos para evidenciar uma determinada situação. E aqui nós temos um campo de notificação. O que seria essa notificação? Eu vou ter, lembrando que a gente vai ter sempre um único responsável. Não é setor, não é cargo. Setor, cargo, a gente corre o grande risco desta reclamação ficar parado. Então tem que ser a pessoa, ok? Então o responsável é o Leonardo. Mas dentro da equipe do Leonardo eu posso ter outras pessoas e eu posso informar a essas outras pessoas que essa reclamação ocorreu. E o que a gente ganha com isso? Por que isso é interessante? Porque se o Leonardo ele errou, se as outras pessoas souberem o erro que o Leonardo cometeu, muito provavelmente elas não vão cometer o mesmo erro que o Leonardo cometeu. Então, assim, você divulga as reclamações para que as pessoas tenham conhecimento de que aquilo aconteceu, e isso provavelmente vai evitar que elas voltem a cometer esse mesmo erro. Então, aqui, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o módulo de reclamações, a nossa equipe está à disposição para tirar todas as dúvidas. Muito obrigado.